Brazil have a good striker? Oh wow. That's a good debate in Brazil. Ah, Saudações, galera! Começando mais um Canarinho Cast. Eu sou o Rodrigo Massa. Eu sou o Rafael Brasileiro e como vocês viram aí, a gente começou o programa com a entrevista de Rodrigo, que você já deve ter visto no nosso Instagram, no nosso TikTok. O homem foi para Seattle, né, bater um papo com a galera lá antes da estreia do Botafogo no Mundial de Clubes. Falou sobre seleção brasileira, falou sobre a Casa Kings também, falou sobre futebol com o pessoal, né, que é o que a gente ama. E esse cara aí, Rodrigo, gerou uma pauta pra gente, né? Não que a pauta não tivesse na nossa cabeça, né? Mas ele assim, ó, depois dessa pergunta a gente tem que fazer esse programa, porque, e aí, velho? O Brasil realmente tem atacantes, centroavantes? Exato. Na verdade, Rafa, bastidores aqui, né? A gente já tinha pensado nessa pauta, a gente já estava se organizando para fazer ela. E aí, para a galera aqui não contar só um bastidorzinho dessa história, né? Eu estava passando lá, comecei a gravar com o cara, e aí, quando eu começo a perguntar sobre um jogador brasileiro para jogar no Paris Saint-Germain, uma das primeiras coisas o cara fala é: o Brasil tem atacante? Atacante que ele diz é centroavante? Quem seriam os centroavantes do Brasil, né? E eu fiquei meio sem ter muito o que falar. Falei, meu amigo, isso aí é um bom debate. Então, por isso que a gente trouxe isso à tona, né? Corta agora, tá aqui o debate para você assistir. E eu até fiz assim, de brincadeira, eu podia ter também no, agora é EAFC, né? Não é mais FIFA, né? Mas como um bom viciado, né? Do início ali do século XXI, digamos assim, né? Dos anos 2000, joguei muito Championship Manager, que depois virou Saudade. Football Manager. CM 0102 já entrega a minha idade. E o último que eu joguei foi o FM 22. E digo assim, vai lançar, acho que agora é o 25, 26, né, que atrasou a última Ah, edição. atrasou isso. Eu tenho medo de comprar esse jogo, porque é é fim de vida, velho. Eu não consigo encontrar outro termo pra quando eu começo a jogar Futebol Manager. Você é viciante, de vez em quando tem muita coisa pra fazer, né? Mas você termina investindo várias horas ali, né? Pra não dizer outra coisa, né? É porque é um jogo muito complexo, né, Rafa? Se você não investe horas, as coisas não saem do lugar. Tanto que tem o caso, né, do cara lá, me esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória, mas o cara que ele começou a treinar um clube da Ligue 1, né, devido ao histórico dele no Futebol Manager, porque é um jogo tão complexo que o cara acabou profissionalizando, e o engraçado foi que esse time ele pagou várias rodadas, né, de multa, porque como ele não tinha a certificação da UEFA de treinador, o clube tinha que arcar com a multa por rodada que ele treinava o time. E mesmo assim, o time contratou ele, ficou arcando com essa multa, então, pô, é um jogo muito complexo, que lá o CM 0102 já era muito bom, mas como hoje em dia, né, as coisas, pô, tem muito mais recurso e tal, então, se naquela época a gente já gastava tempo, amigo, hoje em dia, para fazer as coisas funcionar é difícil. Eu realmente, eu tô feito você, eu acho que o último que eu joguei foi, na verdade, acho que o último que eu joguei foi o 23, acho que foi o 23, eu tô um ano na sua frente, mas assim, não dá não, é muita coisa para fazer, muita responsabilidade, tem que muita conta para pagar. Se entrar nesse mundinho aí, meu amigo, eu me afundo. Nem o Canarinho Cast eu apareço, nem no Canarinho Cast eu apareço. Então, Will Steele é um cara de 30 anos, né? Foi técnico aí do Rams. Acho que é isso. Do Reims. É, a REIMS. isso. E ganhou, né? Sei não. Ele brinca assim que ganhou do PSG no jogo, né? E depois conseguiu segurar um empate contra o atual PSG. É assim, é um jogo que quem não tem familiaridade, tem um cara hoje em dia, né, que tá narrando na ESPN, que narrou um tempo aí no Gold, que é o Fefux. Refux. Vi, vi muito vídeo de Fefux com falando de FM. Tem um save dele, né, com Santa Cruz, velho. É brincadeira, né? Mas por que eu estou falando de FM? Porque no FM, quando você coloca o cara no ataque, você pode escolher a função que ele vai fazer, né? Como
qualquer clube, né? Ó, tu vai jogar ali na frente com o atacante do lado, tu vai jogar isolado e tu vai fazer a função de quê? De ponta de lança, né? Que é aquele cara que é finalizador puro. E segundo o FM, os atributos chaves aí são finalização, antecipação, movimento sem bola, né? Aceleração. Você pode também jogar como avançado recuado, né? Um papel mais completo, jogador que lidera a linha de ataque, né? Pressiona o defensor. Normalmente você joga com 2 atacantes nessa formação, né? E atributo-chave também, aceleração, agilidade, finalização. Você pode ser o pivô, né? Utiliza força física, né? Jogo aéreo, salto, cabeceamento. Você pode ser um falso 9, né? Que é talvez seja a função mais da moda, né, hoje em dia, né, Rodrigo? É o cara que joga ali centralizado, mas sai da área para buscar a bola. Você pode também ser um avançado completo, né? Que esse é talvez o que requer mais atributos do jogador, né? Que é o cara que vai fazer essas funções todinhas aí, basicamente, né? Vai pressionar, vai ser referência. E você também pode ser um atacante que pressiona, né? Principal função é jogar sem bola e pressionar os defensores. Que eu digo que isso acho que às vezes até se encaixa mais para os pontas, mas no FM, né? Futebol Manager, você pode fazer isso. Só que quando a gente fala de centroavante, Rodrigo, eu acho que a gente pensa aqui sempre aí, como eu falei, né? Ponta de lança ou no pivô, né? Que são os caras mais Um centralizados, né? 9 tradicional de dentro da área, né? Exatamente, aquele cara que em 2 toques vai chutar, vai finalizar, vai botar a bola pra dentro, né? E aí, meu amigo, por sinal, qual era a tua formação favorita no FM, quando tu jogava? Gostava de um cara centralizadozinho ali, dupla de 2 atacantes? Não, então, assim, lembrando que a gente começou a jogar na época do CM0102, né? Então não Ixi, existia esse Maria. 4-2-3-1, né, ainda, que hoje em dia é moda. Então eu acho que naquela época ali eu joguei muito com 4-3-3, tá? Que era 2 volantes, um primeiro volante, um volante de um 8 ali de saída, um 10 e 2 pontas e um centroavante. E depois, nas versões mais novas, né, de 2020 para cá, joguei no 4-2-3-1. Mas sempre tinha um 9 de referência. 4-2-3-1 é tipo o CAM ali, o camo, que é o 10, com um cara na esquerda e um cara na direita, tá ligado? Aham. E o centroavante jogando na frente deles, dessa linha de 3 aí. Que para mim é uma das formações ideais hoje em dia. Hoje em dia, muita gente europeia tá jogando no 3-4-3, né? O Brasil joga no 4-3-3, no 4-2-4 às vezes, mas eu gosto muito desse 4-2-3-1. Ah, velho, joguei muito no CM 4-1-2-3. Joguei muito. Muito, muito mesmo, velho. Um volante ali pra segurar pra dar porrada. 2 caras ali no meio de campo, né? Mais número 8 pra sair com a bola. 2 atacantes, 2 pontas abertos, né? E um centroavante. Agora, lógico, né? Quando o cara contratava um Totti da vida, né? Um Riquelme, aí o cara não, tem que botar um cara aqui no meio de campo pra armar, aí é outra história. Mas quando a gente fala de camisa 9, você já pensa naquele cara no homem-gol, né? Exato. Pelo menos há algum tempo. E aí, Rodrigo, quem a gente tem de homem-gol hoje? Que quando pensando no camisa 9, a gente teve até dificuldade de adicionar nomes aqui, né? Mas você, agora sim, fecha seu olho. Rodrigo, me diz aí um camisa 9 para tu começar teu time hoje. Cara, do futebol mundial, assim, que você vai pensar em unanimidade, a primeira instância eu acho que vão vir 2, tá? Por característica, não pelo número. Por característica, eu acho que todo mundo vai votar ou Lewandowski ou Harry Kane. Assim, de você parar de bate pronto, eu acho que vai ficar nessa briga aí. E aí, dentro disso, a gente tem mais pessoas que podem fazer essa função. O próprio Mbappé no Real Madrid, mas não é um cara que fisicamente lembra tanto esses dois que eu falei, tá ligado? Não é aquele cara alto de bola aérea que faz esse pivô, é um cara mais versátil, mais veloz, mas que faz essa função. Um 9 também, que joga até com a 10, que é Lautaro Martinez, né? Mas que também não tá, pelo amor de Deus, não tô comparando, não tá nesse patamar, mas é um cara que faz isso. Tem o sueco, que é do Sporting. É É, mesmo? Victor Gyökeres, sei lá, o que comemora na máscara, assim, tá ligado? Que é um cara que tá se destacando aí, mas, obviamente, muito longe desses dois. Tem o próprio Julian Álvares também, que é um cara que joga nessa posição, que ganhou tudo, mas nunca foi titular em nada, então também é difícil de colocar ele nessa seara aí, mas é um cara que faz essa função. Então, se fosse para destacar listar 5, eu iria nesses 5 aí. É. Ainda tem nosso querido Haaland, né?
ou Isso, não e tão tem querido Haaland, é para verdade, é verdade, é para verdade. alguns, né? Eu até brinquei aqui de abrir, já que tava falando de jogo virtual, né, de mundo virtual, eu abri aqui até os ratings do FIFA, né? Do UFC 25. Mbappé é o número um, né, de strikers, né, com 91 de centroavante, né? Haaland segundo 91 também, depois Kane com 90. E é engraçado, Kane a gente coloca aqui como referência, mas Kane é um cara que sai muito da área para trabalhar a bola, né? Ele naquela época com a dupla com Son, meu amigo, teve uma época que Son tava fazendo gol adoidado, que era Kane saindo da área e deixando ele na cara do gol. É porque eu acho que o atributo físico, sabe, Rafa? O fato dele ser um cara mais altão, assim, eu acho que confunde muita gente, ou a gente meio que tenta botar o cara lá nessa posição ali de fazedor de gol. Tipo, sabe que é um cara que era um 9? Ronaldo, ou Romário, pô. Romário era um cara que era um cara de um toque na bola. Mas pelo atributo dele, às vezes a gente não linka tanto ele com o número 9, até porque a 11 dele é emblemática. E no caso de Kane é um pouco ao contrário, né? Ele tem muito essa característica de ser o 9, aquele cara alto que faz o gol com um toque na bola, mas ele também sai muito pro jogo, né? É. Outros nomes aqui, né, que a gente pode trazer futebol internacional, né? Vitor Osimhen, né, do Napoli. Alexander Isaac, do O Newcastle. Newcastle é um bom também. Ollie Watkins, do Aston Villa. Esse aqui, eu acho que ele se encaixa bem. Você já falou do Gyökeres. É. Acho que os últimos Tem dois Thuram nomes, também, né, assim. da Inter de Milão ali. O É. francês, tá ligado, alto. E aí, assim, eu vou começar a entrar aqui pra gente começar a relembrar alguns, né? Dos mais recentes, né? Que a gente teve nove grande, assim. Benzema, né? Luiz Soares era um Era um cavalo belíssimo nove, era um cavalo, né? Tá de muleta aí, mesmo de muleta fazendo gol no Palmeiras. no Palmeiras. E ó, eu tenho que rir aqui, a lista do UFC aqui, sabe quem ele coloca aqui na lista? Tu assistiu é, Ted Lasso? Não, ainda não. Não? Pronto. Quem assistiu Ted Lasso aqui? Tá na lista Dani Rojas, porque o filme, o time tá no jogo, né, do UFC, que é um atacante mexicano, um atacante que tem medo de bater pênalti. Vê que sensacional, velho. Por sinal, o Romário não gostava de bater muito pênalti, não, tá? Não. Putz, eu ia colocar aqui dos recentes. Tô pensando aqui nos times grandes, né? Dessa última É década. porque pra destacar muito assim é muito difícil, bicho. Tem Benzema, você lembrou bem. Aí se você Aubameyang, Aubameyang, se você quiser você pode botar ali Firmino talvez, mas também não é nada. que, que também não era um 9-9-9, Não era um né? 9, mas assim, mas ele fazia muito essa função quando jogou lá também, né. Mas É. também não era um cara muito esse 9 clássico assim. É difícil pra Ibrahimovic. ele. É, a Ibra já puxando mais pra Ibra. trás, aí você vai ter Eto'o também, né, nessa Eto'o, pelo se amor de for pra Deus. puxar tanto assim, aí a gente já vai mas aí a gente já troca de geração, sei lá, já é muito mais pra trás. Não, mas assim, eu quero lembrar porque a gente vai ter que ir mais pro passado. A gente vai falar aqui dos camisas 9 da seleção brasileira em todas as Copas do Mundo. A gente vai lembrar você. E olha que teve gente que nem vestia número no começo, tá? Mas, ô, Rodrigo, o que é que tu acha que mudou tanto no jogo pra gente não ter mais esses caras de um toque só na bola? Porque a gente vai falar daqui a pouco de alguns nomes, mas no começo do século, ali da década de 2000, velho, eu lembro que a gente tinha aí Shevchenko, a gente tinha Christian Vieri, a gente tinha Batistuta, a gente tinha. Pô, eu lembro que o Não, ataque tinha da muito, Inter velho. de. Puxando pra trás tinha muito, pô, a gente tinha Drogba, tinha Van Persie, tinha muita gente que era centroavante, assim, porra. Tinha Mas o que muito é que tu cara acha que bom, velho. mudou? Que é que mudou tanto? Foi no futebol pra gente não ter mais esse cara, esse homem gol, não encontrar com tanta facilidade. Bicho, eu pode ser que seja mais o estilo de jogo, sabe? Porque quando a gente fala, de novo, né, falando de 9, apesar desses europeus que a gente citou, serem um pouco mais móveis, mas quando a gente pensa no 9, a gente pensa naquele cara mais parado, mais que joga ali só dentro da área, tá ligado? Um cara um pouco mais pesado, tá ligado? Tipo um Fred, um Austin Coração Valente, tá ligado? Que é aquele cara que era fazedor de gol, mas que era mais parado, assim. Então eu acho que
por essa dinâmica do futebol e todas essas críticas, né, que todo mundo fala, o futebol hoje é muito mais físico, muito mais tático do que de habilidade e tal. Então talvez essa galera aí, como o 10 clássico que a gente sempre fala, também esteja perdendo espaço, porque você precisa de mais do que só ficar parado lá na área, tá ligado? Você precisa marcar os zagueiros, você precisa às vezes descer, você precisa às vezes sair de um lugar, que é o que você falou que Kane faz tão bem, que é você sair de um lugar para abrir espaço para outro cara vir e fazer essa finalização, coisa que nessa posição antigamente não era assim. Antigamente a bola era, você tem um centroavante bom, você vai no fundo, você vai cruzar para o cara finalizar, ou então você vai achar um passe em profundidade para o cara quebrar a linha do zagueiro ali e chegar finalizando, tá ligado? Então isso, hoje em dia, talvez não tenha mais tanto espaço assim para um jogador com poucas funções dentro de campo. Bom, eu acho que, assim, a gente teve tanta evolução tática, tanta mudança, né? Assim, tanto abraço, né? A formações com três atacantes, o meio de campo mais espaçado. E antigamente, né? A sensação que você tinha é que os jogadores conseguiam mais trabalhar a bola com seus companheiros, né, Rodrigo? Com o meio de campo ou com outro atacante que fosse a dupla, e algo que você não tem mais hoje em dia, né? O espaço é bem diminuto, né? Bem apertado, na verdade, né? Exato. Na verdade, Rafa, né, nem a sensação, né? Por curiosidade, se a galera não viu, a gente pôde provar, né? Naquele vídeo que a gente assistiu na chegada de Ancelotti, a gente assistiu também o vídeo da chegada de Felipão, né? Que foi uma situação parecida, tem até aqui no canal, se a galera quiser ver. E lá a gente notou o espaço que tinha, né? Tem um lance lá que Romário pega a bola, olha para um lado, olha para o outro, tenta chutar, toca para trás, isso sendo Romário, pô. Tem outra bola que o cara cruza na área, ele tá sozinho, ele cabeceia na mão do goleiro. Mas assim, não tem ninguém num raio de 2 metros dele, tá ligado? Coisa que no futebol hoje em dia, meu irmão, isso não acontece, tá ligado? É, Então, exatamente, pô. é, Era outra velocidade, e assim, é, eu acho que a evolução física, né, pesou muito nisso também. Porque a gente tá vendo aí, a gente tá gravando esse vídeo durante o Mundial de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, chame como você quiser aí, mas você nota que até com os jogos entre brasileiros e europeus, né, o espaço ainda tá pequeno, que a gente achou que ia rolar um vareio de bola e não tá rolando. Mas eu realmente acho que isso tudo que a gente listou aqui, né? Mudança tática, o jogo ser mais físico, espaço ser menor, contribuiu para que o atacante tenha que sair da área, o atacante não seja só o cara que espere a bola, né? Isso é um dos motivos que a gente vai falar de quem são nossos camisas 9, né? Quem são os candidatos. Isso é um dos motivos para ter alguns nomes que eu olho assim, ó. Esse cara aqui, no futebol mundial, de alto nível, ele não tem como ser titular da seleção, tá? E a gente vai falar disso já já. Só por curiosidade, Rodrigo, já que a gente tá falando, comparando muito Brasil com mundo Brasil, nos últimos anos, né? Vamos falar aqui de todas as. Eu botei aqui todas as competições, mas eu vou até refinar esse filtro. Só em campeonatos nacionais, tá? De 2000 para cá, pelo menos o meu filtro aqui tá até um pouco maior. Nas top 5 ligas da Europa, por exemplo, né? Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, Ligue 1 e Campeonato Alemão, tá? Nós tivemos apenas 8 jogadores com mais de 40 gols em um campeonato nacional, certo? Que já é um absurdo, certo? Se você parar para pensar que esse cara normalmente vai jogar aí 38 jogos, é. 34, dependendo se for no alemão, certo? E logicamente, né? Desses 8, a gente só vai ter dois caras fora, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, né? Que Isso. é Lewandowski e Soares, tá? Que são Soares esses dois a se contar, né? Porque Cristiano Ronaldo e Messi não contam. Então só não tivemos conta. dois. Exatamente. Não, a gente não deve contar. Meu irmão, Messi em 2011, 2012, ele tem o campeonato, uma La Liga de 50 gols, pô. Né? E Ele ele é. ainda jogou 37 jogos, pô, só. Ele não jogou todas as partidas. Tem outro ano mais absurdo, que é o ano seguinte. 12 13, ele tem 46 gols, pô. Em Muito 32 jogos, pô. É inacreditável. É Então, inacreditável, pô. E aí, voltando pro futebol brasileiro, desde que começou os pontos corridos, a gente não tem um atacante que passa da barreira de 25 gols, tá? Nós temos aí
grandes nomes, né, no passado. O Guilherme 99 fez 28, era outro formato brasileiro. A gente teve Túlio 95, né, sendo artilheiro. Ele foi artilheiro 2 anos seguidos, no 94 e 95. Mas foi uma época é uma época, né, futebol brasileiro bem complicada. Para você ter ideia aí, ó, a gente de 2006 para cá, a gente teve Souza do Goiás, Josiel do Paraná. Tu lembrava que o Josiel tá sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, velho? Lembrava. 2008, Keirson, o Austin e Kleber Pereira, 21 gols para cada. Adriano, 2009, fundamental no título do Flamengo, né, com o Diego Tardelli. Uhum. Aí depois temos Jonas, Borges, Fred em 2012, Ederson do Atlético Paranaense em 2013. Caraca, vai lembrar disso, né, a pau? Rei do Cartola. Fred novamente. Ricardo Oliveira. Fred é um gigante. Isso, mas assim, 2016 foi cacete, que foi Fred, William Potker, da Ponte Preta, e Diego Souza. De 14 onde? gols apenas. Diego Souza de onde? Do esporte. Grande ídolo do esporte, Diego Souza. Vamos. Henrique Dourado, homem que bateu o pênalti devagarzinho, artilheiro com o Jô em 2017. É assim, são. Luciano, pô, Luciano foi empatado, artilheiro do Brasileiro de 2020, com o Claudinho, também que foi ano de Covid, né? Mas, putz, sei não. Infelizmente, a gente tá numa seca, né? Rodrigo, tu lembra de todos os camisas novas da seleção em Copas do Mundo, das que tu assistiu? Tu consegue falar com facilidade? Acho que vai conseguir com facilidade, né? Consigo, porque é uma posição muito clara, né, assim. Vamos lá, eu sou 9-2, né, 94 não conta porque também é mais fácil, todo mundo sabe que era Romário e Bebeto ali, mas pô, 98 Ronaldo, 2002 Ronaldo, 2006 Ronaldo, 2010 Opa, eu acho que era Luiz Fabiano, acertou. 2014 Fred Cone, né, que ficou, infelizmente, fã. Eu amo o Fred, sou fã, acho craquíssimo, mas é um meme que, infelizmente, o brasileiro lembra. E 2018 foi... Porra. O cara que era nosso artilheiro nas eliminatórias e chegou na Copa do Mundo e não fez nenhum gol. Gabriel Jesus. 2018, Aí, ó, Gabriel lembrou. Jesus, isso. E 2022, o Pombo. Então, assim, mano, a culpa não é dos caras, não, velho. A culpa não é dos caras. A culpa é de vir de uma geração de Ronaldo, de Romário e Ronaldo seguida. Aí, meu amigo, fica ruim pra quem vem depois mesmo. Então, tu acha que, assim, esses dois nomes aí, eu tinha colocado só o Ronaldo, mas Romário e Ronaldo tem um peso gigantesco, né? Atrapalha, né? Quem tá vindo Atrapalha. depois. Porque, assim, eles se espelham, sim, se espelham, mas realmente não consegue chegar nesse nível, né? Exato, pô. Porque a gente tem que entender que a gente vai até passar depois, né, a lista dos camisas 9 da Copa, e foi algo que eu notei quando a gente tava vendo a pauta, a discrepância que vai chegando, sabe? Do primeiro até o último, assim, tem um momento que dá um gapzinho de qualidade muito grande. E a gente tem que lembrar que Ronaldo e Romário, eles só nasceram tá ligado? Não dá pra se querer ter outro Ronaldo, porque Ronaldo, o fenômeno, que é o ídolo, né, de Ibrahimovic, que é o ídolo de tantos outros jogadores que vivem falando que se espelham neles, sabe? Jogadores de Henry, de cara gigante no mundo. Meu irmão, os caras são ídolos da galera que veio depois. Então, assim, não é todo ano, não é a cada 4 anos que nasce um Ronaldo ou um Romário. Senão, eles não eram o que eles eram. Tá ligado? Um é somente o maior artilheiro do Brasil, era até um dia desse, né? O maior artilheiro das Copas. Mas, pô, Ronaldo, 3 finais de Copa do Mundo, com 2 títulos, beleza. Em 94 ele não jogou, mas ele tava no grupo, irmão. Ele é campeão igual. Tá ligado? Romário em 94 bate no peito e diz: rapaziada, eu vou trazer a Copa, pode me levar que eu garanto. Ele vai lá e se garante. Ronaldo tem um problema que tem em 98. No outro ano vai pra final, faz o que faz na Copa do Mundo. Então, velho, a culpa não é dos caras, não. Richarlison não é um centroavante ruim. Gabriel Jesus não é um centroavante ruim. Se você for pegar para ver, os caras estão jogando as grandes ligas aí. Fred, quando foi pro Brasil, a gente vai ver. Fred é o artilheiro, eu acho, se eu não me engano, dos pontos corridos em números gerais, tá ligado? A gente citou aí, ele foi artilheiro 2, 3 anos aí nos últimos anos. Porra, ele é um cara que ele fergou a vida toda. Fergou aqui, fergou na Europa pelo Lyon. Mas nem todo mundo é Ronaldo e nem todo mundo é Romário. Então, meu amigo, ou se dá um jeito
de jogar diferente, ou então quem pegar a 9 do Brasil vai ficar sofrendo isso, pô. Fred, em 2014, ele é escorraçado, né, depois da Copa, e ele volta bem mal pro Fluminense, mas ele consegue se recuperar ao ponto de ele ser artilheiro do Pois é, brasileiro pô. ainda, né, com Pois 18 é. gols. Mas é um peso gigante, porque quando você fala, pô, Romário, a gente ainda chama de Romário, mas hoje em dia a molecada tem muito mania de meter siglas, né, no nome de todo jogador, né. E aí Romário é o R9, pô. O filho do meu amigo, quando a gente fala de Ronaldo, aí ele faz R9, tipo, porque o outro é Ronaldinho, né? Ou R10, né? Alguns falam, né? R10, R9, eu tô falando aqui em inglês, desculpa, mas Uhum. alguns falam desse modo. Então é assim, o número é o cara é o número, então é bizarro. Isso eu não realmente, hoje em dia, quando fala de camisa 9, eu não vou pensar em Ibrahimovic, que nem usava camisa 9, né? Eu não vou Exato. pensar em Mbappé, que hoje veste a 9 do Real Madrid. E Eu vou Rafa, pensar em Ronaldo. exato. E Rafa, a gente tá citando aí dois monstros do futebol, Ibrahimovic e Mbappé. E os dois não chegaram à qualidade técnica de nenhum dos dois, pô. Entendeu? Os caras são muito acima de qualquer referência depois deles, pô. É isso que a galera às vezes pra entender. Tem dificuldade, tá ligado? Velho, Ibrahimovic é muito craque. Porra, muito craque. Mbappé, campeão do mundo, inclusive, novo, artilheiro, gol na final, craquíssimo de bola. Ronaldo é muito melhor, pô. Romário era muito melhor. Então, aí, se hoje em dia a gente não tem gente pra brigar com esses caras da atualidade, imagina pra chegar perto dessas duas lendas. O buraco Exatamente. é muito embaixo, irmão. É muito embaixo. Bom, vamos dar uma passada aqui pelos camisas 9 da seleção em Copas do Mundo, tá? Primeiro eu vou trazer uma lista aqui dizendo quem realmente eram os camisas 9, tá? E depois a gente vai pro número em si, ok? Copa do Mundo de 30. Lembrando que de 30 a 38, né? Antes da Copa 50, não tinha numeração fixa, tá? Não tinha numeração. E o Brasil teve Preguinho, certo? Que era do Fluminense, foi o capitão e autor do primeiro gol do Brasil em Copas. E ainda tinha Teófilo e Russinho no banco como opções para ser centroavante, mas o titular foi Preguinho. Esse aqui, de 34, Copa da Itália, é famosíssimo, né, Rodrigo? O homem dá nome a chocolate hoje em dia, né? É o fraco. Leônidas da Silva. Leônidas da Silva tem uma história muito, muito boa, né? A contratação dele pelo São Paulo é uma das melhores histórias do futebol brasileiro, que vale a pena se dar uma mergulhada nisso, né? O Diamante Negro, né? Foi o centroavante, e a gente tinha Valdemar de Brito e Armandinho como opções. Em 38, que Leônidas avacalha o sistema, né? 7 gols, perdão, e foi considerado o melhor jogador da Copa de 38 na França. Ainda tinha Perácio como opção. Já em 50, a gente vem com Ademir Menezes. Esse você conhece também, né, Rodrigo? Conheço. Esse E aí, assim, é isso que eu quero, Rafa. É isso que eu quero mostrar pra galera, pra que a galera, enquanto você for falando, a galera vá prestando atenção nos nomes. Porque, por exemplo, Ademir Menezes, certo? É um cara completamente atemporal, certo? A gente lembra dele, a gente sabe da importância dele pro futebol agora, em 2025. Diamante Negro, Leônidas da Silva, nem se fala. Beleza, mas segue aí com a lista. Ademir Menezes, quem não conhece, era o famoso Queixada, né? Jogou pelo Sport, é formado pelo Sport, não é isso? Se eu não estou enganado, é formado pelo Sport. Depois jogou no Rio de Janeiro e acabou a carreira no Sport 57. Mas foi artilheiro da Copa com 9 gols, né? Na Copa de 50, campanha do vice-campeonato, daquela tristeza. Ainda teve Baltazar e Friaca. Friaca que faz o gol na final da Copa, né? Isso. Em 54, na Suíça, a gente tem o cabecinha de ouro, Baltazar, né? Foi a principal referência do ataque. E as outras opções eram Humberto Tosi e Índio, né? Todo time do futebol brasileiro já teve um índio, né? Algum jogador chamado índio, né? Não tem pra onde correr, né? Ainda bem que teve um na Copa. Já em 58, na Suécia, ano do nosso primeiro título, Vavá, também outro pernambucano,
comandava o ataque, né? Marcou 5 gols, né, na fase final. E tinha, logicamente, né? Tinha Mazola, Dida e Pelé era mais um segundo atacante, não era o centroavante da seleção. Vavá, em 62, volta no Chile, segue sem titular. Ainda tinha Coutinho, né? E Amarildo, que substituiu Pelé, que se lesionou naquela Copa do Mundo, né? Já em 66, na Inglaterra, Pelé era sim o centroavante, mas se machucou na primeira partida, né? Sofreu com violência dos adversários e entrou. A gente tinha Alcindo, Flávio Minuano e Tostão, mas Tostão não era o cara mais centralizado nesse ano ainda. Já em 70, no México, quando a gente é tricampeão, Tostão sim é o camisa 9, né? Mas olha aí, Rodrigo. Aquele Brasil que joga como música, né? Que é a melhor seleção da nossa história. Isso dá um debate da boa, isso dá uma briga boa. É um cara que sai pra criar jogada, pô. Já dava pra dizer que ele era um falso 9 ali? Dava, sem, não tinha nomenclatura, mas eu acho que, é porque eu acho que naquela época, Rafa, eu acho que se valorizava muito as características individuais, sabe? Eu acho que a sua característica individual, ela se sobrepunha à tática, tá ligado? Pelo fato de ter mais espaço, de ter... Quando um cara era muito diferente, ele fazia muito mais a diferença do que ele faz hoje, porque hoje o cara tem que marcar, tem que recompor, o cara só joga em um espaço de campo. Naquela época, claro que não era assim, mas é tipo assim, dá a bola nele que ele resolve. Meu irmão, o Tostão é craque, sabe jogar, sabe descer. Meu irmão, dá a bola nele e ele vem aqui participar mais do jogo, porque ele é muito mais importante com a bola no pé do que só abrindo espaço ou jogando taticamente, tá ligado? Eu acho que é um começo disso. Tostão, que é um dos caras que eu mais gosto de ler, a coluna dele. Hein? Toda semana, quando eu consigo ler, eu pego um café, na verdade, para ler a coluna de Tostão. Era a minha tradição quando eu era mais jovem. E quem era o banco dele, bicho, eu nem acreditei aqui. É Roberto Miranda, tá de brincadeira, né, bicho? Olha o nome do cara, Roberto Miranda. E lembrando, né, a gente tinha Tostão, Jairzinho e Pelé, meu amigo. Que ataque, meu Deus do céu. Pois é. Jairzinho foi ponta em 70, em 74 ele joga um pouco mais centralizado na Alemanha. E a gente já tinha aí Leivinha, Mirandinha e César Maluco. Lembrando, eu tô falando aqui da posição, não do dono da camisa 9, Isso, tá? exato. 78 Argentina, nada mais, nada menos do que Roberto Dinamite, um dos maiores artilheiros da história do Brasil, certo? Era o líder de gols do Campeonato Brasileiro até esse século ainda. Foi ultrapassado recentemente. E a gente tinha somente no banco o Reinaldo do Atlético Mineiro. É de moralização, viu? Que dupla, velho. Pelo amor de Deus. 82 na Espanha, a gente ainda tinha Roberto Dinamite, certo? Que não foi o titular foi Serginho Chulapa, né? Quem conhece aquela torre, né? Que jogou pelo Santos. E tinha Careca, mas Careca foi cortado por lesão. Já em 86 no México, Careca volta, certo? Foi titular absoluto. E no banco a gente tinha Casagrande e Miller, tá? Careca, Rodrigo, que vai ser titular também em 90, é outro nome que com certeza a nossa geração não conhece tanto, né? A gente escuta falar muito de 82, né? Do meio de campo, com Zico, com Falcão, com Cerezo, com Sócrates, mas esquecem de Careca, que era um cara também de qualidade altíssima, né? Absurdo, é. Rapaz. Assim, é porque eu tô me guardando pra quando você acabar a lista, mas você pode ver que são caras muito grandes, velho. Sabe? Talvez não seja o mais técnico ou o mais goleador ou entendeu? Assim, você vai pegar, um vai ser mais técnico, o outro vai ser mais goleador, o outro vai ser mais bom de bola aérea, o outro vai ser ambidestro, mas assim, todos esses caras, eles são importantes fora do tempo dele. Eles marcaram a época fora do tempo deles. Tá ligado? Qualquer pessoa que gosta de futebol, que conheça um pouco da história do futebol, vai saber a importância de quase todos esses 9 que você falou. Tá ligado? Do que é que o cara fez para o cara chegar lá, tá ligado? Assim, o Roberto Dinamite, meu amigo, o cara tem uma história no futebol absurda. Chulapa tem uma história no futebol absurda. Careca tem uma história gigante também. Então, assim, são nomes que eles conseguiram passar do tempo deles
E aí, quando a gente vai chegando nos dias de hoje, a gente vai vendo que essa posição ela vai ficando cada vez mais normal. E aí eu não acho que é um problema só da seleção brasileira, tá ligado? Mas continue com Não, a lista aí que não eu, é. que eu concluo meu comentário. Vamos lá. Voltando aqui, né? Careca, titular em 90. Em 90 no banco, tinha somente Miller, Bebeto e Romário, que estava se recuperando de lesão. Somente esse banquinho aí. 94, que aí já é quando eu começo a acompanhar futebol, né? Romário e Bebeto não era dupla, mas Romário era o homem-gol, né? Era a referência. Foi o melhor jogador da Copa do Mundo. E aí no banco, a gente tinha Ronaldo, com 17 anos, né? Que Romário tentou colocar ele para ser titular. Fez uma pressãozinha na imprensa e Ronaldo, coco verde ainda, né? Deu aquela pipocada. Fez, calma aí, pô. Sabia nem que tava falando, a imprensa perguntou, ele eu tô aí pra jogar. E levou um esporro de Romário depois. Tinha Viola, que era homem-gol do Corinthians, né? Miller, que estava indo para sua terceira Copa, que também sempre foi um ótimo atacante, né? Fez história no São Paulo. E assim, velho, 94, tem que lembrar que 94, pô, a gente tinha Edmundo já jogando bem, a gente tinha Evaí jogando muita bola. Assim, é, é uma seleção que poderia ter tido outros nomes como opção, né? Mas a gente sabia que Romário era o cara. 98 já é o ano que Ronaldo é realidade, né? O Ronaldo fenômeno, né? Não tem pra onde correr. É quando dá o carimbo assim, ó, camisa 9, É, esse cara. A gente tem no banco o Bebeto e Edmundo, né? Pro ataque também. Coreia do Sul e Japão. Ronaldo novamente se recuperando de lesão, né? É aquela jornada do herói, né? O cara volta de 2 cirurgias no joelho, pesado, todo mundo duvidando dele. E a gente tinha no banco Luizão e Edilson. Edilson não era um cara para ser centroavante, não. Era uma opção de ataque só. O centroavante mesmo era Luizão, que era o também Luiz chegou Roberto. na Copa lascado. Assim, Filipão, velho. Tem que dar muito crédito pra Filipão, vice. Porque ele levou dois caras que o Ronaldo levou porque era Ronaldo e ele acreditava que o cara ia se recuperar. E o Luizão ele levou mais pro gratidão, porque tinha sido fundamental na classificação para a Copa do Mundo, né? Que, pelo amor de Deus. O Luizão confessou recentemente no Charla Podcast que foi para a Copa do Mundo em recuperação ainda. Ele Tem falou. dois, tem dois atacantes, dois centroavantes. Estão lascados, pô, pelo amor de Deus. Velho. Essa aqui é triste, tá? Porque Copa do Mundo 2006, velho. Ronaldo segue como titular, sua quarta Copa. Fez dupla com. Perdão, fez dupla, né? Dupla. Fez dupla com Adriano em algum momento. Adriano Isso. Imperador. Mas ainda tinha Fred no banco, certo? Como opção. É brincadeira, velho. E não virou essa seleção, é brincadeira, bicho. Não, essa daí é um dos capítulos mais tristes da É, seleção, assim, porque 2006 vai ser 82 da geração da gente, sabe? é. Essa de 2006 é absurda, E absurda, você olha absurda. o time assim, velho, do cabo a rabo, tu faz, "Oxe, a gente vai ganhar outra Copa, velho. É, essa A gente vai seleção é ganhar, absurda. vai ser 3 de 4, é dinastia aqui e perde pra França de novo. 2010, África do Sul, né? O time de Dunga. Luiz Fabiano Fabuloso, que fez uma belíssima Copa, tá? Ele e Felipe Melo descem o cacete em Pepe no jogo contra Portugal. É inacreditável. E a gente tinha no banco Grafite e Nilmar como opção, velho. O velho Grafa tava lá na Copa do Mundo. 2014, Fred e Jô, velho. Fred titular. É engraçado que o pessoal crucifica Fred, mas na Copa das Confederações, no ano anterior, jogou pra caramba, Ah, velho. ele é muito bom de bola, pô. Ele sempre mereceu, Rafa. Ele sempre mereceu. Ele, Neymar e Oscar ali na frente, o pessoal esquece, pô, como foi bom ver esses caras em alguns momentos. E Copa 2018 na Rússia é uma grande ilusão, né? Que a gente chegou assim, não, agora a gente vai, a gente tem técnico, tá organizado. Gabriel Jesus jogou umas eliminatórias sensacional. Agora vai. Não foi. A gente tinha Roberto Firmino como opção, né? No banco de reservas. E infelizmente não deu. E na última Copa, Richarlison, o Pombo, velho. Richarlison, o Pombo,
foi nosso titular, com o Gabriel Jesus e Pedro no banco, né? Gabriel Jesus que se lesionou também durante a Copa. Enfim, esse aqui eu realmente adoro ele, mas eu acho que acabou. Agora, rapidamente lembrar quem foram os camisas 9, né? Das últimas 3, 4 aí que a gente já falou, né? Richarlison foi o 9, fez 3 gols na Copa 2022. Gabriel Jesus, 2018, nenhum gol. Fred, 2014, 1 gol. Luiz Fabiano, 3 gols em 2010, né? Ronaldo, 3 gols em 2006. Ronaldo, 8 gols em 2002. Ronaldo, 4 gols em 98. 94, velho. Zinho é o camisa 9 do Brasil. Que não era 9, era meia. Zinho, a enceradeira, 0 gols, não, logicamente. Careca foi o camisa 9 em 90 e 86. 90 ele marcou 2 gols, em 86 marcou 5. Ó, tem que respeitar. O cara que marca 5 gols na Copa, pô, o cara é bom. Pô. Não tem ponto de correr, não. 82, Serginho Chulapa, 2 gols. 78, Reinaldo, 1 gol. 74, César Maluco, né? Nenhum gol, até porque ele era banco, né? 70, Tostão, camisa 9, 2 gols. 66, Rildo, né? Era o camisa 9, mas Rildo era lateral direito. Opa, esquerdo. Aí não dá, né? É a numeração maluca, né? Coutinho em 62, nenhum, 0 gols. Zózimo, 0 gols em 58. Também foi aleatória, certo? E Zózimo era zagueiro, pô. Ele nem entrou em campo, né? Vavá, que era o titular, usou a 20 e marcou 5 gols. Em 54, Baltazar, 1 gol. E em 50, Friaca, né? Usou a 9. Ele que foi o cara que fez o gol. O único gol dele foi na final da partida decisiva contra o Uruguai. Ou seja, não era para ele ter usado a 9, né? Não era para ter deixado o homem usar. Pelo amor de Deus, né? E aí, Rafa, só concluindo o que eu tinha, a bola que eu tinha levantado, é para você ver assim, de 2010 para cá, a importância no futebol. Não tô falando da qualidade, tá? Eu tô falando da importância de futebol dos centroavantes de 2010 para cá, comparado aos outros. Eu vou pegar só de 80 para cá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou pegar de 72 pra gente fechar o ano ali de 80. Ó, Roberto Dinamite, um cara icônico no futebol brasileiro, certo? Chulapa, outro cara icônico. Careca, também, a carreira do cara dispensa comentários. E aí você vem com essa hegemonia de Ronaldo e Romário ali. E depois a gente cai de Fred, Gabriel Jesus e Richarlison. Tá ligado? Assim, com todo respeito, pô, os caras são bons de bola. Fred eu já defendi aqui várias vezes. Gabriel Jesus, eu concordava na época com ele ser titular. Mas, meu irmão, é muito diferente, Rafa. Tá ligado? A qualidade técnica, a importância dos caras pro futebol, não é nem pra seleção, é pro futebol em si, é muito diferente, irmão. Quando você sair de um Ronaldo de titular na Copa, aí beleza, você vem pra um Fred, que realmente é um cara que é gigante, tem uma história, o maior artilheiro dos pontos corridos, beleza. Mas aí depois tu vai pra Gabriel Jesus, que saiu daqui com novinho, tá ligado? E nunca se firmou 100%, nunca foi um cara que estourou muito na Europa. Aí tu vem, Richarlison também, sabe? Jogava no Everton lá. A melhor temporada dele na Europa foi no Everton, que é um time mediano. Então, meu irmão, a discrepância é muito grande, tá ligado? A gente tem um gap aí que faz falta e a gente não conseguiu absorver isso. A gente continua botando todas as esperanças no camisa 9, porque historicamente a gente sempre teve isso, e a gente continua jogando meio que da mesma forma para que aquele camisa 9 às vezes resolva um jogo. Só que a gente não tem mais essa galera. E não adianta a gente dar murro em ponta de faca, tá ligado? Hoje o setor mais forte do Brasil são os pontas. São de repente ali, de repente o quarteto de zaga, tô falando os 2 zagueiros titulares, 2 zagueiros reserva, sabe? Então, assim, primeiro que o futebol mudou com relação a isso, feito a gente já falou aqui da parte tática, técnica e física, e segundo as nossas características de jogo, elas mudaram. A gente não precisa estar cruzando bola na área o tempo todo, se a gente tem jogadores ali, eu não vou nem entrar nos caras que fazem mais essa parte de dentro, porque a gente ainda vai falar sobre isso, mas se a gente tem ali um Rafinha numa ponta, a gente tem um Vini na outra, a gente tem um Rodrigo que faz essa ponta também, então a gente tem que mudar o jeito de jogar, porque o 9 a gente não tem. E não é só o Brasil, como a gente citou aqui, é o futebol mundial. Eu vou até dar um exemplo assim, para a gente entender como, pelo menos nos últimos
vou dizer aqui, nos últimos 15 anos, sem medo, tá? Porque os números já estão aqui para comprovar. Nos últimos 15 anos, em ligas nacionais, o Brasil só teve um brasileiro que passou da marca dos 20 gols. Tu quer chutar quem foi? Em Liga Nacional, um brasileiro passou Liga dos Nacional. 20 gols. É. Eu botaria Fred. Não, falando em Liga Nacional, perdão. Em Liga Nacional, na Europa, um brasileiro que passou de 20 gols. Ah, Matheus Cunha. Não. Não, Sei não. nos últimos 15 anos só teve um jogador que fez isso 2 vezes. O nome dele é Neymar Júnior. Ah, é. 2015, 2016, Neymar marcou 24 gols pelo Barcelona, certo? No Campeonato Nacional. E 2014, 2015, ele marcou 22. Nós temos apenas 3 atacantes que no Campeonato Nacional marcaram de 2000 para cá. Não, 2000 para cá não, acho que tem até colocar, eu vou até procurar aqui dar um filtro, porque talvez esteja sendo injusto com o Jardel, né? Que eu vou até procurar isso aqui. Mas realmente em Liga Nacional, a gente não tem mais campeonato europeu, não tem uma Premier League, não tem uma League One, não tem uma La Liga, tu diz assim, ó, o artilheiro é brasileiro, velho. Vê É. aí como é importante. É isso mesmo, vou até corrigir, ó. Jardel, por exemplo, ele tem um ano de 48 gols, né? Que ele ganhou até a chuteira de ouro da Europa, né? Pelo Sport, 2001, 2002. Neymar tem 39 gols no total naquele ano, 2014, 2015. O terceiro que é do cacete, velho. Afonso Alves, pô. Afonso Loucura. Alves. 37 gols pelo Heerenveen. Heerenveen, é. Heerenveen. É Isso é da Holanda, né? Nem Holanda, lembrava Holanda, que era da Holanda. Holanda. Cheio de coraçãozinhos. Grafite, 31 gols em 2008, 2009 pelo Wolfsburg. Caramba, assim, meu irmão, assim, é muito pouco, tá ligado? É muito pouco para um país que teve tantos nomes bons, né? Recentemente. Mas bora falar de atualidade, Rodrigo. Vamos falar agora do momento atual da seleção brasileira, dos nossos camisas 9, certo? E aí a gente vai dar uma pinçada aqui em alguns jogadores. Se faltar alguém, eu espero que a galera deixe aqui nos comentários, que a gente pode abordar isso depois futuramente, né? Mas a gente tem aqui uma boa quantidade de nomes para Atirar a todo gente mundo. ir. Olha só, eu ia dizer assim, a gente tem que escolher pelo menos 2 para a Copa do Mundo, né? Nesse momento. Mas vamos lá. Quem poderia assumir nossa camisa 9? A pergunta é essa. Primeiro nome aqui, que foi titular na última partida, né? Matheus Cunha. Matheus Cunha está indo por sinal agora para o Manchester United, né? O que é que tu acha que essa temporada de Matheus Cunha tem potencial para ele chegar bem na Copa do Mundo? Tu acha que esse vai ser o nome? O que é que tu acha de Matheus Cunha como o nosso 9? Eu acho que a temporada dele foi muito boa. Ele jogou muito bem pelo Wolves essa temporada. Ele bateu recorde lá, bateu até um recorde brasileiro, eu me esqueci. Acho que foi o jogador que mais fez gol na Premier League numa temporada, uma parada assim. Eu sei que ele bateu um recorde, mas a parada é que ele não era um 9 fixo, né? Ele não era o 9 da marca do pênalti ali, de botar a bola pra dentro. Então, Ele jogava mais de 10, né? Ficava com exatamente. 10 saindo. Então é difícil achar que ele vai resolver esse problema da gente se na melhor temporada da carreira do cara o cara não estava jogando nessa posição, apesar dele ser natural dela. Mas se ele tem outra temporada dessa agora, nessa temporada 25 para 26, eu acho que a gente não pode descartar um cara como ele, tá ligado? O cara jogando no futebol mais competitivo do mundo, tendo outra temporada muito boa, por mais que ele não use a nossa 9, ele vai ter que ele vai ter que ir no bolo do ataque ali, e aí, meu amigo, o Ancelotti que se vire para fazer ele jogar. Mas para vestir a 9 do Brasil, ser titular, ficar ali na marca do pênalti esperando cruzamento e tal, não é Matheus Cunha. Matheus Cunha, você estava falando aí, nesse ano ele teve 15 gols, né, pelo Wolves, na Isso. Premier League, 6 assistências, né, 21 participações em gols, e, curiosamente, nenhum desses gols foram marcados através de pênalti, tá? Porque às vezes é um número que engana. Isso. Então, assim, eu gosto muito, muito de Matheus Cunha, tá? E
Lembra quando eu falei lá no começo do programa que o modo de jogar futebol hoje em dia, a gente não pode ter no futebol de 10 jogadores de linha, 2 caras que não marcam, tá? Por que Richarlison foi titular no começo com o Ancelotti? Primeiro que ele era peixe de Ancelotti, segundo que ele sabe para marcar. Matheus Cunha faz a mesma coisa, certo? O gol do Brasil na vitória, no aniversário de Ancelotti, contra o Paraguai, nasce porque Matheus Cunha continua acompanhando, certo? Continua, vai lá, briga pela bola, dá o passe e sai o gol de Vinícius Júnior. Então, Gabriel Jesus foi titular em 2018 por isso, o Richarlison foi titular em 2022 por isso, certo? Fred não faz isso em 2014, ok? E já tem um bom tempo que eu acredito que é necessário ter esse tipo de comportamento no futebol mundial. Haaland, de vez em quando, tá lá pressionando. E eu só vou lembrar uma coisa a vocês também, tá? Isso não é uma coisa nova, né? Certo? Eu não sei se tu chegasse a pegar, Rodrigo, tu era bem jovem ainda, mas teve uma época que a Rede TV transmitia a VT da Champions League à noite, pô. Não. Um dos meus times favoritos de assistir naquela época era a Fiorentina, que a Fiorentina teve um ataque com Edmundo e Batistuta. E como a Fiorentina se dava bem com esses dois? Os dois marcando lá em cima, velho. Pressionando, tá ligado? A saída de bola. E hoje no futebol mundial, se a gente for ter Vini Júnior e Neymar de titular na próxima Copa, tu já imaginou algum outro tipo de perfil de atacante, sendo que não sai pra marcar, que fica comendo o juízo do zagueiro nesse time titular? Impossível, tá? Eu acho impossível. E aí eu vou jogar pra tu já o próximo nome, que pra mim esse cara, ele é exatamente o perfil de centroavante, certo? Mas ele não se encaixa na seleção com esse futebol. Com essa questão de ter que marcar, ter que se apresentar. Que eu até me surpreendi que teve um jogo recentemente do Flamengo que ele fez isso, que é Pedro. Então, vamos lá. Por característica, ele é de longe, o cara mais completo e o cara certo para essa posição, tá? Perfeito. Ele é o cara que faz essa função, ele é o 9 clássico que eu falei aqui, de um toque, de estar dentro da área, de brigar na bola, de fazer o pivô, e é um cara extremamente técnico. Finaliza com as duas, bate bem de primeira, tem o corte com seguida do chute, tem o cabeceio, então ele é realmente o 9, ele é um 9 clássico, digamos assim. Porém, eu não sei se ele encaixa exatamente pelo que você falou no estilo de jogo da seleção brasileira, eu acho que esse é um ponto. E segundo eu não sei como ele vai chegar na seleção, porque eu acho que para Pedro tá dentro do grupo e ele fazer a diferença, ele tem que estar na ponta dos cascos. Ele tem que estar voando fisicamente, ele tem que estar num momento muito bom. Porque o que é que eu imagino? Conhecendo o Ancelotti pelo que ele fez no Real Madrid, pelas características dos atacantes do Brasil, que é para mim a linha mais forte, é a linha mais forte do mundo, até o trio de atacantes ali que a gente tem, das seleções. Eu não acho que Pedro vai ser um titular absoluto. Eu não acho que o Brasil vai jogar com o 9. Então, Pedro ele vai ter poucos minutos durante as partidas. Então, ele tem que ser aquele cara que vai estar extremamente confiante para pegar uma bola, chutar, em vez de ver Vini Júnior passando, entendeu? De resolver o jogo em uma bola, duas bolas no máximo. Mas, para mim, Pedro pode ser um desses 9. Eu deixaria lá a 9 para ele. Se ele vai ser 9 ou 18, a gente vai passar o resto da lista e a gente vai ver. Mas uma das duas, ele já tem, na minha visão. Vamos aqui para o nosso próximo nome, que esse aqui, meu irmão, adoro, mas ou ele faz uma temporada de alto nível em 2025, 2026, ou ele não vai ser convocado, não. Se ele for convocado, sem estar em alto nível, vai ser um grande erro, que é Richarlison. Richarlison que na última Copa é exatamente esse cara, que brigava, que se entregava, que fez um dos gols mais bonitos da Copa, um dos gols mais bonitos das Copas recentes, né? Aquele voleio sensacional do Pombo. Mas é um cara que se encaixa no perfil de um 9 que tem que marcar, que sabe finalizar bem, mas ele também nem vinha jogando 9 no próprio clube dele, né, Rodrigo? Que assim, eu sei que seleção o cara se adapta, faz o que o treinador mandar, mas o momento de Richarlison é bem fraco, né? É bem fraco. É bem fraco, Rafa. E pensando em dialogar com os atacantes,
Eu não acho que ele seria a melhor opção para isso. Ele é um cara que ele ataca muito os espaços vazios, né? Ele é um centroavante veloz, digamos assim, mas ele não é um cara que tem tanta técnica como o Pedro tem, para fazer um pivô, achar um passe, tá ligado? Ele é um cara mais, a bola queima um pouco mais no pé dele. E com os companheiros de ataque ali de força ofensiva do Brasil, é, eu acho que ele precisa de um pouco mais, porque numa bola que ele puxa o zagueiro junto com ele e ele tem um ponta, o Rodrigo, Rafinha, Vini, passando na outra ponta, eu não sei se ele consegue achar espaço, eu não sei se ele consegue dialogar muito bem com essa linha ofensiva do Brasil. Então, eu gosto muito dele, tá? Sou fã dele como pessoa, acho ele um bom jogador até, mas eu vou ficar meio que com o seu resumo aí. Para ele ir para a Copa, ele tem que estar fazendo uma temporada fantástica e jogando de centroavante, porque para não jogar de centroavante e fazer uma temporada muito boa, eu tenho o Matheus Cunha. Exatamente. E aqui vou seguindo o perfil desse tipo de jogador, tá? De 9 que pressiona, que sai da área, que trabalha. João Pedro, do Brighton, né? Foi titular, o último jogo dele foi contra exatamente a Colômbia em casa, nossa estreia aqui do Canarinho Cast. E a convocação dele já foi muito criticada, né? Mas é um garoto ainda, tá com, João Pedro está com 23 anos e é um cara que se encaixa nesse perfil. Mas tu acha que jogando no Brighton ainda por cima, né? Tudo bem que joga na Premier League alto nível. Se bem que essa discussão de nível a gente pode até falar futuramente, né? Porque É, o Mundial de Clubes está acabando com muita tá aí para percepção isso, aí. exatamente, Eu tô exatamente. refletindo, bicho, assim quando acabar o Mundial, a gente for gravar nos próximos programas, a gente tem que falar sobre algumas percepções que esse Mundial trazem para as seleções, tá? Trazem É, para a Copa do Mundo. a E gente João faz um Pedro, o que, programa sobre isso. que é que tu acha dele? Com todo respeito, curto e grosso, nunca fez nada, nem no Brasil, nem no Brighton, nem em lugar nenhum, não tem bola, não é muito bom em nada, não sabe, não tem nenhuma característica acima da média, completamente normal e tem nem discussão, fora completamente. João Pedro, 10 gols na temporada 2024-2025, 7 assistências e o batedor oficial de pênalti do Brighton e que sai muito da área também. Amo João Pedro, cria do Flu aí, mas não dá. Próxima cria do Fluminense aqui, por sinal. Esse cara, às vezes o pessoal esquece dele, né? Mas foi convocado recentemente. Evanilson Rodrigo. Também é um cara mais de área, né? Jogou ali no futebol português, hoje está na Premier League. O que é que esse cara tem que fazer para ser o 9 da seleção? Ou tu acha que. Não, pera aí, Rafael. Deixa esse cara quieto. João Pedro parte 2 pô, outra cria de Xerém, outra coisa também, não fez nada em canto nenhum, não tem nenhuma característica acima da média, mais do mesmo, não tem, não sei nem se tem costas largas para aguentar uma pressão de uma Copa do Mundo de seleção assim. Então também para mim é completamente carta fora do baralho, com todo respeito aí, Evanilson. Então vamos lá. Até agora, nesse momento, se a gente for levar 2 camisas 9 aqui, a gente fecha aqui que nesse momento seria Matheus Cunha e Pedro. É, Tá, beleza. Agora eu vou começar a perturbar agora, tá? Esse nome aqui, vira e mexe, aí tá no noticiário, principalmente no Brasil. E pelo que a gente tá vendo do Mundial de Clubes agora, parece que o nível da gente não tá tão distante dos europeus, não, tá? E eu te pergunto, Yuri Alberto preenche todos os checks que a gente tava falando aqui, todos os boxes, tá? Cara que chega na área, que marca, que pressiona, que perde muito gol, sim, perde gols incríveis. Tu não acha que esse cara pode merecer uma chancezinha, não? bicho, eu tenho uma opinião polêmica sobre ele, porque eu não. Obviamente, ele é um bom jogador. Temporada fantástica ele fez ano passado. Vem continuando sólido aí, né, nesse ano. Mas diferente de Pedro, que tem essa característica, eu não vejo o Yuri Alberto resolvendo o jogo numa bola. Ele é um cara que ele precisa de um carinho, ele precisa de uma chance, ele precisa se adaptar ao jogo, correr 2, 3 bolas ali, perder. Às vezes ele erra um domínio absurdo, sabe? E ele não é um cara de um toque na bola. Ele participa até muito mais do jogo que Pedro, mas para ele ocupar algo que seja fora da área, tem gente muito melhor que ele para fazer, que é Rodrigo, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior. Então, assim, para mim,
Rodrigo, nem levaria, eu nem entraria em discussão. Nem entraria na minha discussão. Yuri Alberto. Yuri Alberto, com todo amor pela torcida corintiana aí. Valeu, É, rapaziada. Tamo isso junto. aqui vai chegar em Neto, viu? Vai chegar em Neto. Isso aqui. Vixe, Maria. Agora vamos, assim, eu gosto também de Yuri Alberto, mas eu acho que ele tem que fazer algo bem acima da média, tá? Pra ele brigar por aqui. Ele vai ter que ter um próximo ano aí, até antes da Copa do Mundo, bem, bem sensacional. Então, por enquanto, continuo com a duplinha ali, Matheus Cunha e Pedro. Agora, eu vou tocar no nome que eu realmente acreditei que o retorno dele pro futebol brasileiro ia ser importantíssimo para ele voltar a jogar futebol, tá? A voltar a ser o homem-gol, tá? A voltar a ser o cara de potencial que, quando acabou o 2020, não quando acabou a Copa 2022, mas no ano seguinte, eu já dizia assim, esse cara vai ser o camisa nova do Brasil na próxima Copa, pô. Porque ele vai estar mais rodado do que Endrick, ele vai ter mais experiência do que Endrick, né? Ele tem dois brasileiros, pô. Um de 14, um de 17 gols em dois brasileiros, né? Um brasileiro de 12 gols, né? Em 25 partidas, que é Vitor Roque, velho. Vitor Roque foi pro Barcelona. Não sei o que aconteceu com ele no Barcelona, certo? Depois vai pro Bet, também 22 partidas apenas, 14 como titular, 4 gols e só isso. E agora voltou pro Brasil, tá no Palmeiras. E eu tenho que lembrar todo mundo, tá? Vitor Roque é um cara ainda de 19 anos, pô. 19 anos, pô. É absurdo isso. Perdão, 20 anos, já fez 20 anos esse ano. Mas que o potencial que a gente via nele, Rodrigo, há 2 anos, parece que desapareceu. A sensação que eu tenho é essa. E eu esperava que ele estivesse voando para ter uma chance de Copa do Mundo. Eu queria que ele ganhasse confiança, porque eu acho que ele também é um cara que preenche todos os boxes ali que a gente falou aqui sobre o que um centroavante hoje moderno precisa, mas nesse momento ele não tá preenchendo, ele não tá respondendo. Então, Rafa, isso é uma coisa que me incomoda um pouco do futebol brasileiro, tá ligado? Eu acho que a gente, principalmente o futebol do Sul, né? Acho que a gente brilha muito os olhos com muito pouco. E eu vou explicar o que é esse muito pouco. Esse muito pouco eu quero dizer o seguinte: isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, né? Mas isso não é algo direcionado só à característica de Vitor Roque. Isso é característica de outras pessoas, inclusive a de Hendrick também. Mas assim, falando de Vitor Roque, ele é muito novo, irmão. Ele foi vendido por cifras milionárias para o Barcelona. E assim, pela idade dele, pelos números que você trouxe, quem é Vitor Roque? Eu não sei ainda. Porque Vitor Roque, ele tem aí, vamos botar, 4 temporadas como profissionais, certo? Como profissional. Vamos botar, né? Então ele teve 2 temporadas muito boas no Brasil. A primeira que ele surgiu ali, a segunda que ele estourou, ele foi vendido. Aí ele vai para o Barcelona. Ele não joga bem, ele vai para o Betis, não joga bem e volta agora para o Palmeiras, também tá ok. Então, assim, quem é o Vitor Roque? Ele é o das 2 primeiras temporadas que se viu um craque, ou aquilo ali foi um momento e ele é realmente esse jogador ok, mediano, que tá jogando essas duas, tá ligado? Então, assim, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo de Evanilson, quando eu falo de João Pedro. Eu acho que tem que se provar muito pra estar na seleção, irmão, tá ligado? Eu não acho que pode ser tão fácil assim achar que esse cara vai resolver. João Pedro, que é um cara também muito novo, mas tem até um pouco mais de experiência, de rodagem e de tempo para se provar do que Vitor Roque, mas eu também nem levaria em consideração, porque eu não sei quem é o Vitor Roque, se é o Vitor Roque que explodiu pro mundo ou se for o Vitor Roque que realmente estava num momento muito bom lá, estourou, mas a realidade é essa. Eu acho que ele tem que se provar muito ainda pra gente entender quem ele é, para depois a gente querer que ele faça alguma coisa pela seleção. Então, para mim também é outro cara que não estaria nem em discussão, nem na briga. Próximo da lista, você falou aí É dele, pau. Hendrick. Deixar você começar com o Hendrick aí. Sigo muito a linha de Vitor Roque, tá? Acho que tem um potencial tão bom e até melhor do que o de Vitor Roque, mas foi para a Europa, futebol europeu
ele é cobrado mais, né? Porque a gente tende a ter um nível técnico maior ali, mas ele também não tá entregando tanta coisa assim. Eu não vejo ele nesse ano que falta para a Copa, ele despontar e brigar por essa posição. Caso aconteça, eu consideraria, mas hoje ele também, para mim, não seria nem cogitado. Isso que eu tô falando. O que é ser cogitado? É que eu tô, diante desses nomes, eu tô fazendo a lista assim, de quem eu consideraria e de quem eu levaria e de quem eu nem ia assistir os jogos do cara, se eu fosse um olheiro, digamos assim, tá ligado? Então, desses aí, também não iria nem pro de Vitor Roque. Ou nem pro de Henrique. É, Endrick, nesse ano, né, ele teve 22 partidas pelo Real Madrid na La Liga. Deixa eu até puxar aqui todas as competições, né? Quantas partidas Endrick jogou nesse ano? Endrick jogou 28 partidas, 7 apenas como titular e marcou 6 gols. Desses 6 gols, 5 na Copa do Rei, né? Que ele vinha Uhum. sendo o titular, que normalmente é o time alternativo, né? Jogar a Copa do Rei, pelo menos nas primeiras fases. E assim, Hendrick criou essa expectativa enorme em cima dele, né? Pô, acho que Hendrick não completou. Acho que Hendrick completou pouco mais de 50 partidas pelo Palmeiras. 54 partidas pelo Palmeiras, pô. Botafogo, perdão. Em 3 temporadas, né? Marcou 17 gols. Real Madrid agora ele já tá aí com 37 jogos, 7 gols, 8 como titular apenas. E se Hendrick, tudo bem, chegou o técnico novo lá, é Xabi Alonso. Mas se Hendrick pensa em jogar a Copa do Mundo, eu não vejo ele jogando a Copa do Mundo estando no Real Madrid. Ele precisa de minutos. Na janela de janeiro, houve interesse de alguns clubes, pelo menos no empréstimo. Eu sei que o Arsenal foi um deles. E eu soube que tanto o Real Madrid como o jogador não queriam a saída. Só que eu repito, se ele tá pensando em Copa do Mundo, ele tem que sair. Porque eu também não vejo o Endrick sem titular no Real Madrid em 2, 3 anos, porque eles têm o tal de Kylian Mbappé. Eles têm Exatamente. Vinícius Júnior. Eles ainda têm Rodrigo, certo? Tudo bem que não é a mesma posição ali, mas já se fala até no mercado que o Real Madrid quer um atacante mais fixo, um centroavante mais clássico também, né? Foi engraçado até que a comparação que eu escutei de amigo meu, ele quer um Joselu, um cara que joga mais enfiado na área. Então, assim, complicado, tá, jovem? Tá complicado a tua vida aqui, Hendrick. Então, se tu quiser ir pra Copa do Mundo, tu tem que sair daí. Porque no Real Então, Madrid, tu não vai ter minutagem, não, velho. concordo demais também. Próximo nome eu vou pular aqui, tá, Rodrigo? Tá, Deixar o penúltimo aqui pra ser o tá. último. Gabriel Jesus. Se recuperando de lesão no Arsenal, certo? Um jogador que trabalha muito em prol da equipe. Um jogador que até no próprio Arsenal foi contratado para ser o centroavante, mas não é um centroavante clássico de ficar na área, o cara que sai mais da área, que roda ali com o Saka, que roda com o Martinelli. Gosto, mas esse cara seria no máximo uma opção para banco. E nesse momento, como a gente tá aqui, vamos escolher 2, eu vou seguir com a dupla lá, Matheus Cunha e Pedro, tá? Vou seguir só com esses 2 aqui. E assim, Gabriel Jesus iria para uma terceira Copa do Mundo, pra gente ver como o Gabriel Jesus foi jovem para a Europa, né? Que isso é um ponto que eu vou tocar já já. Mas Gabriel, já acho que já a segunda lesão de joelho, desde que ele tá na Europa. Também eu não sei como é que ele vai voltar. Gabriel Jesus daí tá com 27 anos, né? Então, perdão, fez 28 anos esse ano. Então iria para uma Copa com 29. Eu realmente não sei se ele seria esse cara. Você levaria Gabriel Jesus no lugar de um desses 2 que a gente tinha colocado já? Acho que não. Eu acho que. Cara, eu teria um carinho maior por ele. Ele seria um cara que eu estaria assistindo, tá ligado? Eu falei que os outros eu não levaria em consideração. Ele ali eu botaria como entre Matheus Cunha. Pedro Matheus Cunha e ele em terceiro ali, tá ligado? Como um banco para ficar observando o momento dele, como é que ele tá jogando no Arsenal, se ele vai fazer a 9 no Arsenal, né? E como seria esse rendimento. E aí, dependendo da fase dele, do momento dele, eu poderia considerar. Mas por É. enquanto eu não troco. Lembrando que Gabriel Jesus tem tudo e mais um pouco para não ser o titular mais esse ano, tá? Porque
além de ele estar voltando de lesão, o Arsenal está avidamente trabalhando no mercado atrás de um camisa 9, né? Fala-se até em mais de um. Então, eu realmente não sei o que vai ser para Gabriel Jesus lá no Arsenal nesse ano. E para finalizar nossa lista aqui, Rodrigo, talvez o melhor atacante nesse momento, o melhor centroavante no futebol brasileiro, que é Igor Jesus, meu amigo. Você que viu ao vivo recentemente, né? Botafogo e Sounders. O que você achou de Igor Jesus em campo? Então, você matou muito bem. Quando disse que é o melhor 9 na atualidade assim do Brasil, é ele mesmo. Ele vem de um ano muito bom, né? Que foi o ano passado. Esse ano ele começou um pouco meio capenga ali, junto com não só ele, mas o Botafogo todo, né? E o Botafogo voltou a se organizar e a se engrenar nos últimos jogos, até antes do Mundial. E ele voltou a jogar bola, mano. Ele é um cara que preenche todos os requisitos que a gente vem falando, tá? Ele é bom na bola aérea, ele é técnico, ele é rápido, ele tem físico para proteger dos zagueiros. Então, ele é um cara que mais ameaçaria para mim Matheus Cunha, tá? Eu acho que essa transferência dele, ele vai pro Zenit, né? É o Zenit? Vai, não, Nottingham Forest vai jogar a Nottingham Premier League Forest, esse é ano. verdade, verdade, desculpa, confundi. Confundi com o Gerson, foi mal. Então, eu acho que essa transferência, se ele ficasse no Brasil, jogando a bola que ele tá no Brasil, para mim, ele poderia tomar a vaga de Matheus Cunha. Eu iria com Pedro e Igor Jesus, até porque, levando esses dois, a gente teria 2 9 clássicos sem muita invenção, tá ligado? E se fosse um jogo para usar o 9, usaria. Se não fosse, também já era descartado, não teria muita invenção ali. Então, eu acho que Igor Jesus é um grande nome para isso. E ele com certeza estaria na minha listinha ali para ser assistido. Eu pela transferência dele, eu ainda, e pela incerteza, eu ainda continuo com o Matheus Cunha, porque Matheus Cunha já está aprovado na Premier League, mas eu acho que ele é um melhor, ele é um jogador melhor para essa função, e eu botaria ele. Então, assim, o que é que eu faria? Eu esperaria ver o rendimento dele na Premier League, e aí ele seria minha preferência. Então, sua dupla para a Copa, vamos lá, fechar aqui o balão. Seria Matheus Cunha, não, Igor Jesus Pedro em primeiro, e Pedro em Igor Jesus em primeiro. segundo. Pedro seria seu titular. Não seria meu titular, porque eu não sei se o Brasil jogaria com o 9, mas o primeiro 9 que eu pensava em levar, eu pensaria em Pedro. Porque Eu eu acho que aqui Pedro é um 9, Pedro para mim é um camisa 9 melhor do que Igor Jesus. Você consegue me concordo, entender? concordo plenamente. Só que Pronto. Pedro, eu sendo Carlinhos brasileiro, Pedro ia ser meu banco. E Pedro assim, só ia entrar, realmente, o jogo tá 3-0. Pedro, entra aí. O jogo tá 0-0, a gente tá precisando jogar, vai jogar bomba meu boi lá na área. Pedro, entra aí. Ele não ia ser titular nunca, porque ele infelizmente não marca. E aí, nessa configuração, minha dupla seria Matheus Cunha e Igor Jesus, de centroavante. Quando fosse pensar em referência no ataque, eu colocaria esses dois, tá? Igor Jesus vem jogando muito bem. Igor Jesus, para mim, tem uma vantagem em relação a praticamente todos esses nomes aqui, tá? Igor Jesus é um cara que jogou Série B pelo Curitiba, jogou Série A, né? Jovem ainda. Depois foi jogar na Arábia Saudita, né? Emirados Árabes, perdão. Passou 4 temporadas lá, saiu bem jovem, mas voltou pro Brasil e fez vem fazendo 2 campeonatos muito bons, né? Foi decisivo pro Botafogo ano passado. E você vê a evolução. Assim, ele tem tempo de jogo, ele tem rodagem, ele tem mais experiência. Porque Pedro saiu cedo, foi para a Europa e voltou. É um dos mais experientes aqui dessa lista. Richarlison saiu cedo também, né? Deu uma rodada boa, mas a gente praticamente descartou ele aqui. João Pedro saiu muito cedo, Coco Verde. Evanilson, a gente também descartou. O Roberto também saiu cedo e teve que voltar para o Brasil, certo? Vitor Roque, mesma história. Hendrick, não repita não, por favor. E Gabriel Jesus também, outro cara que saiu muito cedo. Tá vendo como tem um padrão? A galera sai muito cedo do futebol brasileiro, não roda, não ganha minutagem de jogo, dependendo do seu, de onde você cai, né? Gabriel Jesus por muito tempo ficou na sombra de Agüero, pô, no Manchester City. E o Roberto foi parar na Rússia, pô. Assim, eu entendo perfeitamente, velho. Quando você faz assim,
Você ganha 1 milhão aqui no Brasil, você vai ganhar 3 lá, feito que tá acontecendo com o Gerson agora, né? Você tem que garantir aí sua grana, sua independência financeira, não é só dele, né? Da família. A gente sabe como funciona o mundo de jogador. Mas você vê o quanto sair tão cedo e não ter tanta rodagem, não ter tanta minutagem, não ter tanta experiência faz falta. Porque Neymar saiu do Brasil Neymar, experientíssimo, pô. Neymar ganhou Copa do Brasil e Libertadores, filho, antes disso Libertadores, aí. pô, somente. É. E Aí outra, pode usar aqui outros sendo o exemplos. jogador, né? Exatamente. Sendo o jogador. Gabriel Barbosa foi lá, bateu em 2 clubes e voltou também para ficar jogando no Brasil. Não que jogar no Brasil não seja ruim, mas é bom ganhar uma canchinha, né? Então, talvez até já falando novamente do Mundial de Clubes, o que a gente tá vendo agora, já que o Brasil passa por um momento tão bom economicamente no futebol comparado à América do Sul e até clubes médios da Europa, eu espero que os clubes consigam segurar mais alguns jogadores, pô. Eu não sei se tu sabe, mas tem um atacante aí de 16 anos do Bahia que o Flamengo tá indo atrás, que a multa do rapaz é de 200 milhões de euros, pô. Tá. Conseguiram colocar a multa Pô. de 200 milhões de euros, pô. Informação do meu amigo Cássio Cardoso, se eu não estiver errado. O Flamengo tava em cima dele e não vai sair, porque nesse momento o Bahia tem lastro. Ó, nesse cara quem vai segurar? Juan Pablo. É. Então, eu realmente espero que esses jogadores ganhem mais cancha no Brasil antes de saírem tão cedo para a Europa e sofrerem. E assim, essa lista, meus amigos, se tiver faltando alguém, coloca aí nos comentários, manda pra gente, porque quando a gente pensa em camisa 9, a gente tem uma dificuldade enorme aqui. A gente encontrou apenas um cara, que é o camisa 9 clássico, certo? E encontramos um ou outro ali que se encaixa no perfil que o camisa 9 do futebol moderno precisa ter, né, Rodrigo? Mas complicado, viu? Complicado. É complicado. Pra fechar, Rafa, minha lista seria assim. Se eu fosse levar 2-9 clássico, Pedro e Igor Jesus. Se fosse levar 1-9 e um jogador avançado, seria Pedro e Cunha. E é isso. Beijos de luz para quem assistiu. Se discordou, deixa aqui no comentário. Agora diga quem você levaria no lugar. Porque só para estar dizendo É. que discorda, não vai para estar. Eu discordo. Sim, discorda, mas você levaria quem? Se você tem um problema, você tem que pensar na solução logo, meu amigo. Cadê a solução? Exatamente. Para dizer Coloca que aqui tá pra ruim, eu gente. sei que tá ruim. Eu tô dizendo que tá bom, é? Foi 15-0 Ó, pra Argentina um dia desse, como é que tá bom? calma, calma, faz isso não. Já 15 me a 0 estressa, não. eu já me estresso. Lembrando, tá? Isso aqui é só a primeira porção que a gente analisou, tá? Aqui tem outras bombas aí pra gente comentar, né? Laterais, meio de campo. Ponta e volante, não. Ponta e volante, se a gente quiser, a gente faz 2 seleções. Zagueiro É, também. Goleiro, tem tá de mais dúvida, bolo, tem de bolo, é. faz outra também. Mas lateral, meia e centroavante, Jesus amado, o negócio tá ruim. Então é isso, Rodrigão. Algo mais? Ou a gente já pode passar a régua aqui? Pode passar a régua. Se a galera gostou, avisa que gostou pra gente saber, né? Curte o vídeo aí pra gente saber que vocês gostaram desse formato. E aí a gente já pensa em outras posições pra fazer. E vocês que estão chegando agora também já deixa aí o que é que vocês querem ver aqui no canal, né? A gente fala sobre a seleção brasileira no geral, sobre Copa do Mundo. Rafael foi cobrir lá a cobertura, a abertura da Copa do Mundo em Toronto. Eu fui em Seattle Soccer conversar Day. com a galera. Exatamente. Rafael foi no Soccer Day em Toronto, eu fui conversar com a galera lá em Seattle. Então a gente também vai visitar, a gente tem outros projetos aí, então pô, vai interagindo com a gente pra gente saber qual a linha vocês estão gostando aí e a gente seguir nela. Isso mesmo. Valeu, Rodrigão. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!